Oi pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita. Hoje é dia 1º de junho, Dia Mundial do Leite, e eu tô com minha esposa aqui do lado e nós vamos brindar a esse dia. Saúde! Ela não quis aparecer, gente, porque ela é muito tímida ainda. Ainda não entrou no espírito do YouTube. Mas um dia ela vem conversar com vocês. E hoje nós vamos falar basicamente sobre a manifestação que ocorreu ontem na Paulista, o conflito que teve e tudo mais. Mas antes disso, temos mais uma novidadezinha, tá bom? Roda aí e a gente já volta. Oi pessoal, tudo bom? Então, ontem, dia 31 de maio de 2020, Avenida Paulista, 14 horas, estava marcado uma manifestação, mais uma manifestação, a 7ª semana consecutiva de manifestação pró-Bolsonaro e contra o governo Dória e esse isolamento interminável. Nesse mesmo dia, foi marcado também, posteriormente, uma manifestação de torcidas organizadas, Gaviões da Fiel, Mancha Verde, que se diziam pró-democracia, uma coisa que eu até agora realmente não consigo entender, né? A forma como eles se colocam e depois tudo o que aconteceu. Pois bem, primeira coisa, gente, só para vocês entenderem, manifestação é realmente um movimento democrático e é previsto na nossa Constituição, tá? Porém, existe um grande ponto importante. As manifestações podem acontecer em qualquer lugar da cidade, inclusive manifestações que são opostamente de assuntos opostos, né? Ou seja, pró-governo e contra-governo. Porém, isso já está também na nossa Constituição, no artigo 5º, depois eu coloco até o link aqui para vocês, que as manifestações elas são legais desde que uma manifestação não afronte a outra. E como no caso a manifestação pró-governo estava marcada primeiro, nós tínhamos o direito de estarmos lá na Paulista manifestando. Os outros que foram para lá foram única e exclusivamente com o objetivo de intimidar, de fazer baderna, quebra-quebra. E isso é inconstitucional. Vou até ler um pedacinho aqui da nossa Constituição, no seu artigo 5º, no inciso 16, que ele fala: todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Bom, até quem não entende de lei, tá muito claro. Não poderia ter a manifestação deles. E outra, vocês também devem ter acompanhado, muitos deles apareceram portando armas, facas, produtos químicos, bastões, e também atiraram pedras, né? Inclusive na polícia. Ou seja, o intuito deles era um só, como eu já disse, era criar balbúrdia, era tentar minimizar, diminuir as manifestações que estão acontecendo semanalmente no Brasil inteiro. E isso você vê, né? O que é mais engraçado, não foi só em São Paulo, e por incrível que pareça, não foram só as torcidas de Corinthians e Palmeiras. No Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo também. E aí nos leva a uma consideração. Por que torcidas organizadas? O que eles têm a ver com política? Em princípio, nada. Realmente nada. É algo até inusitado se pensar numa torcida organizada falar sobre política. Porém, nós temos que pensar um pouquinho mais. Quais eram os movimentos que apoiavam a esquerda até recentemente? MST, CUT, MTST, enfim, movimentos sociais, sabidamente de esquerda. Esses movimentos sociais, com os problemas que nós tivemos, com os crimes cometidos pela esquerda, principalmente na gestão do PT, perderam força e credibilidade.
Hoje em dia, se você fala numa manifestação que vá a CUT, que vá até os partidos de esquerda, PSOL, PDT e tudo mais, por si só essas manifestações já são ridicularizadas e também tem uma quantidade ínfima de pessoas que aderem a isso voluntariamente. Tirando os que, infelizmente, coitados, eram comprados com os famosos pães com mortadela. Então, essas entidades já não tinham mais representatividade, já não conseguiam mais comover as pessoas. O que a esquerda fez? Pensou de uma forma diferente, onde nós podemos atingir, onde o brasileiro se reúne. E as torcidas organizadas servem muito para isso. Não vou aqui deixar taxativo que eles receberam dinheiro, mas existem muitas suposições e talvez até alguns indícios de que esses movimentos tenham sido financiados, tá? Para que estivessem lá para fazer a bagunça que fizeram. Isso para tirar o foco, gente. O foco é um. Qual o foco hoje? Manter as pessoas presas, fazer com que o Brasil quebre, para que o governo Bolsonaro não prospere, porque se o governo Bolsonaro continuasse no movimento que eles estavam tendo desde em 2019, com a economia crescendo e todos os sinais que estavam dando para esse 2020, não teria para ninguém, gente. A esquerda não voltaria, talvez, ao poder em 20 anos ou mais. Porém, eles tiveram a oportunidade de ouro. Qual a oportunidade de ouro? A pandemia. A pandemia pegou todo mundo de calças curtas, todos os governos do mundo não estão conseguindo mais controlar seus gastos, precisam cuidar das pessoas e estão quebrando, né? Tirando salvo algumas nações que conseguiram se controlar, inclusive a própria que iniciou, a China, né? Que está indo muito bem, obrigado, inclusive vendendo para o mundo inteiro seus produtos porcarias de proteção individual. A maioria dos países, principalmente os países ocidentais, os inimigos dos países comunistas, estão indo muito mal. O Brasil se afundou em dívidas, eu acho que tem como recuperar, mas se afundou. Estados Unidos está indo... É a maior economia do mundo. Óbvio que tem muita bala na agulha, mas também está sofrendo, e aí vocês veem tudo que está acontecendo por lá. E então eles precisavam ter essa aproximação com a população de novo, que de novo MST, CUT, CGT, MTST, movimentos, o pessoal do Boulos, enfim, todos esses não conseguiriam mais atrair ninguém para dentro do movimento. E aí eles foram atrás das torcidas organizadas. De novo, não sei se teve financiamento ou não, acredito que possivelmente sim, mas conseguiram trazer um povo para fazer bagunça. E aí, eu estou até olhando aqui um pouquinho de lado, gente, porque tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Nas redes sociais, estavam vindo, até no dia 28 de maio, teve uma postagem no Twitter de um perfil que se intitula Aprender a Matar PM, burlar segurança e por aí vai. Convidando, na verdade, chamando a todos da Gaviões da Fiel, e aí ele fala assim, domingo às 12 horas no MASP. O Gaviões da Fiel chama todos e todas para colarem e somarem no combate às manifestações bolsonazistas que poderão ocorrer lá. Os Gaviões aconselha, o português é uma maravilha desse povo, né? Mas enfim, os Gaviões aconselha a quem for pacifista que não colhe. Ou seja, o objetivo deles era um só, ter baderna, quebra-quebra, se possível até matar alguém, possivelmente, né? A gente nunca sabe o que passa na cabeça desse povo. Esse povo tem uma índole muito ruim. E foram convocando. E aí o mais engraçado, aliás, engraçado não, a coisa mais nojenta que se pode ter é, nós tivemos envolvimento de 2 deputados federais na convocação desses ditos pró-democracia, desses movimentos. Alexandre Frota e Sâmia Bonfim.
ambos chamando todo mundo para participar, chamando Gaviões da Fiel, o movimento Antifas, ou seja, esse movimento Antifas aí já está no mundo inteiro, em todos os países agora que você tem governos de direita, você tem agora também esse movimento Antifa por aí, e Lobão, enfim, chamando uma CUT, PSL Nacional, um monte de gente, Guilherme Boulos para isso. Só que o Alexandre Frota, ele é tão covarde que ele não banca com o que fala, que ele postou, fez várias postagens, muitas pessoas têm esses prints, graças a Deus, a internet é muito boa por conta disso. Hoje em dia nada que vai para a internet, principalmente de pessoas populares, morre. A pessoa pode tirar, excluir, mas sempre vai ter alguém que tem esse print. Tem vários dessas mensagens da Gaviões. E o Alexandre Frota, pouco tempo depois que postou, excluiu do Twitter também isso. E a Sâmia Bonfim, que inclusive esteve junto com alguns dos manifestantes no meio dessa algazarra. E aí vocês podem ver, isso ficou talvez mais claro ainda, mais claro do que água, que quem realmente é pela democracia e quem não é, quem é arruaceiro, quem é bandido. Porque as cenas que apareceram na Paulista foram de bandidos querendo cometer crimes. Jogando bombas em cima da polícia, querendo acuar os bolsonaristas, os que estavam de verde e amarelo. Gente, eu mesmo, indo para Paulista, passei por uma cena que eu jamais imaginei que passaria, principalmente nos dias de hoje. Quando eu estava chegando lá, atravessando a Paulista para poder achar um local para parar meu carro, tinha um pedaço dessa turma de preto. No momento que eles viram o meu carro, que eu estava com a camiseta do Brasil, verde e amarela, um deles tentou dar um soco no meu carro. Por sorte estava andando, resvalou, enfim, nada de mais grave aconteceu. Mas uma cena assim dantesca. E eles tentaram, quando todos já estavam na Paulista, e a polícia fez 2 cordões de isolamento, eles tentaram de todas as formas romper o cordão de isolamento para ir para cima dos verdadeiros democratas. E quando a polícia os impediu, eles tentaram fazer pelas ruas laterais da Paulista. E a polícia também, sabiamente, prontamente conseguiu impedir. Mas esse foi o cenário, um cenário absurdo. E outras coisas absurdas vêm a reboque disso, né? E aí nós vemos a questão da nossa imprensa, o quanto a mídia realmente é nojenta no Brasil. A maioria dos canais, CNN e Globo, quando começaram a noticiar, só porque eles estavam com uma faixa escrito pela democracia, somos pela democracia, eles começaram a intitular o movimento como o movimento pela democracia, como se todas as outras 6 manifestações ou mais, porque tivemos também algumas no meio da semana, fossem movimentos antidemocráticos. Só os de preto é que eram os verdadeiros democratas. Era uma coisa ridícula, chega às raias do ridículo. Mas depois foi se vendo, né, tudo que aconteceu. As brigas, jogando pedras, quebrando asfalto para poder jogar pedra, tacando fogo em lixo no meio da Avenida Paulista. Cenas realmente assim, deploráveis, que eu acho que ninguém merecia passar por isso. E aí, uma outra reflexão que eu acho super importante. Por que todos estavam de preto nesse movimento pela democracia? Porque o vermelho, gente, também já é uma cor que não cabe mais, a sociedade já não aceita mais. A sociedade viu em cenas muito recentes que os movimentos de vermelho sempre eram os movimentos comunistas pró-esquerda e sempre acabavam em quebra-quebra. E que ao longo desses últimos tempos também os movimentos, as manifestações de verde e amarelo, sempre muito ordeiras. Então eles falaram assim, não podemos mais de vermelho, vermelho esquece. Esqueçam vermelho, esqueçam bandeiras da CUT, da China e tudo mais. Isso possivelmente não vai mais aparecer em manifestações contra o governo aqui no Brasil. Então eu estou chamando agora o preto do novo vermelho, porque é uma cor que neutra,
em tese, elimina aquela memória visual que se tinha do vermelho, mas, gente, por dentro é a mesma porcaria. Nós estamos falando da mesma merda que corre nas veias desse povo, tá? Que não querem democracia, que querem impor a vontade deles e que querem fazer bagunça e, eventualmente, chegar até as vias de fato, tá? Então, tomem muito cuidado. O inimigo, ele muda de forma, o inimigo muda as palavras, mas o inimigo continua sendo o mesmo. Tá? Nós estamos falando da esquerda tentando dominar, querendo acabar com os valores que nós temos, valores de família, trabalho, religião, para impor uma agenda toda deles. Então, muito cuidado, gente. O mundo inteiro está nesse movimento, não é uma exclusividade do Brasil, infelizmente ou felizmente. O mundo inteiro está nisso e nós vamos ter muita luta pela frente. Eles tiveram mais de 40 anos se preparando para chegar no ponto que chegaram e nós estamos só engatinhando. A direita é muito desunida, não temos articulação, precisamos cada vez mais nos unir. Por isso eu sempre falo, gente, compartilhem as suas ideias. Se vocês gostaram do canal, se inscrevam no canal para terem sempre novas atualizações. Estudem, vão atrás, conversem com todos. Falar sobre política não é feio, gente. O que é feio é deixar as pessoas te dominarem sem você reagir. Tá? Então, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Vai ser um prazer ter sempre vocês aqui, conversando um pouquinho. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.